A separação dos pais nos leva a várias considerações em relação aos filhos. Porque muitas vezes nós temos filhos órfãos de pais separados. Ou seja, eles têm um pai, eles têm a mãe, mas literalmente, na prática, é como se fossem órfãos, como se fossem filhos que não têm pais. Porque depois da separação, os pais entram em guerra entre si. E nessa guerra usam os filhos como bombas, como morteiros, como mísseis contra o outro. Infelizmente, nós temos assistido isso muito acontecer e se agravar, com os pais não se entendendo e usando os filhos contra o ex-cônjuge, alfinetando o ex-cônjuge, utilizando os filhos para realizar isso. E mesmo tendo guarda compartilhada, mesmo tendo um acordo realizado para que, de tempos em tempos, os filhos fiquem com um, fiquem com outro, e na verdade precisando de uma convivência mais pacífica, os pais, mesmo assim, atropelam esses acordos e ficam utilizando os filhos, jogando-os contra o outro. São pais indiferentes que largam, por exemplo, os filhos com os avós. Houve a separação? Sim, há necessidade maior de ajuda dos avós? Isso é natural, isso acontece. Mas não se pode fazer dessa ajuda necessária dos avós com o deixar os filhos com eles. E simplesmente não ter uma efetiva participação junto aos filhos, que quando são pequenos necessitam e muito da presença dos pais. Assim como não se pode jogar os filhos numa creche e ali deixá-los em tempo integral. E existem muitos pais que não vão buscar os filhos na creche. Esse papel pertence aos avós ou aos tios. E os pais muito mal convivem com os filhos. Nós entendemos as dores da separação, do término do casamento. Nós entendemos os problemas relacionados à separação e que muitos pais têm dificuldades em lidar com isso. Mas é preciso pensar nos filhos, é preciso priorizá-los e é preciso entender que a separação não pode ou não deve dar continuidade a uma guerra entre os ex-cônjuges e os filhos no meio, sendo disparados como munição de artilharia contra o outro. Estamos falando de relacionamento entre seres humanos e o amor aos filhos deve suplantar qualquer mágoa, qualquer ressentimento em relação ao outro. O relacionamento não deu certo? Não foi possível manter a união, o casamento? Que cada um, então, tenha o direito de refazer a sua vida. Mas existem os filhos. Os filhos continuam a ter mãe. Os filhos continuam a ter pai. Os filhos continuam a ter avós maternos. Os filhos continuam a ter avós paternos. E isso não pode ser esquecido. E os filhos nada tem a ver com o problema
do casamento desfeito. Esse é um problema dos adultos, dos pais, não é um problema dos filhos. E quando os ex-cônjuges começam a refazer as suas respectivas vidas e encontram um outro alguém, ou seja, vamos ter agora na história um padrasto ou uma madrasta, os ex-cônjuges têm que entender que isso é natural. Isso faz parte da vida e, portanto, não devem trabalhar em cima dos filhos para odiar ou não amar o padrasto ou a madrasta. E esses, quando entram na vida, devem entender que o companheiro e a companheira que possuem filhos, que esses filhos não são seus inimigos. Porque isso já é muito ruim. Ter uma guerra entre os ex-cônjuges, muito pior ainda se nessa guerra agora tivermos padrasto e madrasta também como inimigos. As crianças, os adolescentes, nada tem a ver com isso. Eles precisam ser muito amados, respeitados. E que os ex consigam ter diálogo para a melhor educação dos seus filhos. Temos assistido uma geração perdida numa sociedade que está perdida. Porque os adultos só sabem discutir. Os adultos só sabem virar inimigos. E os adultos só sabem viver esquecidos das crianças e dos jovens, mas que são seus filhos. Esse é um problema seríssimo na sociedade humana e que perpassa a educação. Filhos órfãos, porque seus pais são separados. Nós perguntemos, desde quando a separação do casal determina que os filhos também tenham que viver separados ou órfãos, seja da mãe ou seja do pai? Isso não pode acontecer. Nós entendemos, nós reconhecemos que muitas vezes, apesar dos esforços, a união do casal não é mais possível. Então, diante da lei e diante dos direitos humanos, eles têm sim todo o direito de refazer as suas vidas. Portanto, se separarem. Mas os filhos continuam sendo seus filhos. E todos os esforços por eles, para sua boa educação, para transformá-los em bons cidadãos e que cresçam sem traumas, precisam ser feitos. Então, se você é pai, se você é mãe, lembre-se que os seus filhos não podem ser órfãos, porque afinal de contas, eles têm um pai, assim como também tem uma mãe. E isso não termina com o término do casamento, com o término da união. Pensemos seriamente sobre isso.